Olá, obrigado pelo carinho. Estamos começando mais um Papo Livre pela TV Indaiá, canal 26 UHF, ou para você que nos acompanha aí pelo YouTube. Prazer estar contigo mais uma vez, obrigado. O Papo Livre de hoje, eu trago aqui o Dr. Augusto Toledo, ele que é advogado, até aí morreu Neves. Só mais um advogado, não menosprezando a profissão, mas é que ele, além de advogado, ele é um voador. E mais do que isso, ele é cadeirante. Então, é uma soma de muitas coisas para um homem só. Augusto, obrigado pela participação e vamos contar um pouco da sua história, que eu tenho certeza que o pessoal aí está ávido por saber também. Perfeito, eu que agradeço aí o convite, aí é sempre um prazer aí estar contigo. Conta para nós como é que é essa história de ser voador. Vamos começar antes. Você nasceu em Campinas, mas é indaiatubano de coração. Exato. Eu estou em Indaiatuba desde 98, né? E eu sou suspeito para falar sobre voo, porque meu pai era paraquedista, então desde pequenininho eu frequentava as áreas aí de paraquedismo, apesar que quando eu fiz 18 anos eu fiz paraquedismo, a revelia de papai, de fazer escondido e tal. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Exatamente, apesar que naquela época eles saltavam de T10, né? Aquela coisa horrorosa. Sabia onde saíam, sabia onde ia pousar. E então desde a infância eu sou apaixonado por voar. Voo. E comecei a voar em 1993, voar de parapente, em Andradas. O esporte evoluiu muito rápido, né? Mas naquela época não tinha tanta informação. Então eu comecei a voar e numa maneira um pouco não indicada. Apesar que eu fiz curso com um instrutor, mas naquela época não existiam as associações, ou pelo menos não era divulgado, né? Então eu voei muito tempo sem respeitar as normas de segurança. Voei por 10 anos de parapente, até sofrer um acidente. Então, e você ganhou essa cadeira no acidente, é isso? Isso, voando em São Pedro. O que aconteceu? Rampa Leste, São Pedro. O meu sobrinho, inclusive, solou, né? Ele fez o primeiro voo de manhã, daí 1h da tarde o pessoal pediu para eu birutar, ou seja, para eu fazer um voo para demonstrar como é que estavam as condições aí de voo. Só que não tinha condição de voo, estava zerado, não tinha térmica, ou seja, era para a gente fazer aquele voo prego, né, que chamamos, decolar e ir para o pouso, exatamente. E eu, né, aquela coisa. O problema de quem gosta de voar é isso. Quando você sai para voar, você quer voar de todo jeito. É uma cachaça. Exatamente. E eu insisti numa condição que não era indicada. Ou seja, eu fiquei ralando o morro, que a gente chama chutando macaco, né? Ralando em cima das árvores, no lift, que não tinha lift, né? O vento que sobe o morro. E numa dessas idas e vindas na rampa, eu perdi, afundou, perdi a sustentação e o meu segundo erro, eu fui querer passar no meio de 2 árvores. E os cordins, as linhas do parapente, enroscaram numa palmeira, aquelas palmeiras lindas, maravilhosas, só que ela não me sustentou, não arborizou. Então fechou. O glider virou, o velame virou de frente para a palmeira, perdeu sustentação e despencou. E eu caí 30 metros sentado. Putz, grila. Numa Celete, que naquela época não tinha airbag, com malemar um protetor de coluna. E aí foi a Via Crucis, aí aguardei 2 horas o resgate. Graças a Deus foi um excelente resgate. O pessoal dos bombeiros, assim, que eu sou eternamente grato. O pessoal do Águias, que eu fui tirado de helicóptero, então fizeram uma imobilização perfeita, desceram 20 metros o morro para poder içar pelo helicóptero e me levar até um platô. E aí ganhei a cadeirinha de rodas para resumir a história. Que loucura. Mas como é que é? Você parou de voar? Não. Aí eu fiquei matutando como que eu poderia voltar a voar. Nesse interim, eu sou um dos fundadores do GAADIM, que é o grupo de ajuda dos amigos com deficiência de Indaiatuba, que tem time de basquete. Eles vêm sempre aqui. Exatamente. Então, joguei basquete durante muitos anos, fiz natação pelos Jogos Regionais, enfim, fui para o Saracubicheque em Brasília, que é um hospital referência de reabilitação, aprendi a jogar tênis, que quando eu andante eu nunca consegui aprender a jogar tênis. E depois na cadeira, e eu sempre gostei de esportes, mas sempre voltado a retornar ao voo. E aí, com os amigos, com a equipe lá, que antes era chamada Urubus no Ar, hoje a equipe, os meninos, né, os mais novos aí, colocaram Vultures Wings, né, asas de abutre, e eu retornei ao voo. Inicialmente voo livre, né, de montanha. De montanha mesmo. Com a ajuda de 2 amigos que me jogavam do morro, né.
jogava um mal acabado e a gente saía voando. Mas como é que é isso? O pessoal jogava você lá de cima e vai embora. Sim, porque na verdade as pernas é para você sair correndo, decolar e para pousar. Então, para decolar, 2 amigos faziam o papel das minhas pernas. Pegavam um de cada lado na selete, né, na cadeirinha do voo, corriam, com sustentação eu já saía voando da montanha. E para pousar, eu desenvolvi uma técnica de pousar sentado, com uma selete, com uma cadeirinha com airbag. Então, bem tranquilo e seguro. Então, é sempre assim, tudo que nós fazemos, no meu caso, primando pela segurança. Porque eu falo que eu já esgotei as minhas 7 vidas. Então, posso mais dar aso aí para outra acidente. Exatamente. O Augusto, e vocês, agora você acabou desenvolvendo, depois você migrou para o voo com motor, né? E aí? Exatamente. Em virtude dessa dificuldade da logística, sem precisar de amigos para me lançar do morro e tudo, eu tive o contato com o paramotor, que no meu caso é o Paratrike. Você está vendo aí, inclusive nós estamos conversando aqui, o pessoal está inserindo, fazendo uns inserts aí de algumas imagens sobre esse voo que ele está falando aí, que é um carrinho com um motorzão atrás, mas a asa é a mesma asa do voo livre. Exatamente. Dizer, não exatamente a mesma, mas é parecida. Sim, tem asas que você pode voar na montanha e no motor, né? Então hoje, depois eu fui para o motor, fiz esse Paratrike, que é um triciclo, né? E hoje eu já tenho habilitação, sou instrutor de paramotor e tenho habilitação para fazer voo duplo de instrução. Então temos uma escola, né, a Oxfly, eu com o Sérgio Rossati, que é outro instrutor. A porta de entrada da escola é exatamente o voo duplo. Então eu tenho essa possibilidade de levar um passageiro. E aí vocês voam, de onde vocês saem? Nós saímos hoje de uma área em Salto. Atrás da IP. Isso, exatamente, que nós chamamos carinhosamente de tapetão. Nós locamos lá para poder fazer as operações de decolagem e pouso, as aulas. A aula teórica é feita na empresa, na sede, né? Que a gente tem mídia, tem todo o material didático. Então tem um cronograma que tem que ser cumprido. Então, em torno de 10 horas aulas de teórico e aulas práticas. Ao final, o aluno tem que fazer uma prova escrita e uma prova prática, apresentar exame médico de aptidão física, né? E daí nós inscrevemos esse aluno na ABPM, que é a Associação Brasileira de Paramotor, para ele ter a habilitação, né, o CPD, que é a habilitação que o qualifica para poder operar esse brinquedinho maravilhoso aí. Que o legal também do trike, do Paratrike, é que você pode levar para qualquer lugar. Você vai para a praia, você leva ele. Aí você vai para a montanha, você leva ele. Você vai para não sei onde, você pode levar, bota atrás do carro e leva, né? Exatamente. Que é uma grande finalidade. Aliás, mandar um abraço para o meu querido Márcio Duó, que eu estou com a sua asa em casa, preciso devolver. Você sumiu, desapareceu. E eu tô com uma asa lá, que eu tentei fazer um curso no começo do ano, mas eu tive um problema na coluna, eu fiquei receoso, né? Falei, mas de repente o motor ali, o do trike, né, não seja tão complicado. Jair, sabe que estamos tendo assim uma migração muito grande de colegas, de pilotos, amigos lá, que estão saindo do paramotor costal, que chamamos, né? Que você sai correndo, que tem um certo peso até a asa sustentar e você decolar. E outra, nós dizemos que a sustentação é uma flor colhida no jardim da velocidade. Então você tem que ter velocidade para poder entrar em voo. Porque senão a asa não abre. Exatamente. E o costal, você correr, você tem que ter uma perna boa. Põe perna boa nisso. Então tem muitos pilotos que estão migrando para o Paratrike, né? Inclusive temos o primeiro aluno no Brasil que nunca teve contato com voo, que é cadeirante, e solou há 3 meses, está voando conosco, lá o Valdir Darzan, que é piloto de Paratrike, está voando conosco. Foi assim uma logística bastante complicada, porque as aulas foi feito num carrinho, que é o que eu uso para voar de montanha, né? Então não teve como ele ir para um morrinho, enfim. Mas respeitando as adequações, está voando extremamente bem. E como é que é feita as aulas lá? A pessoa vai para fazer essas aulas teóricas, como é que ele tem que ficar pilotando a asa no chão? Como é que funciona? Exatamente, porque tudo que você faz com a asa no chão é o que você vai fazer em voo. Então, primeiro tem uma palestra inicial,
que eu apresento sempre falando que eu sou o exemplo a não ser seguido, até então, quando eu ganhei a cadeira, porque tudo que não era indicado eu acabei fazendo, até por desconhecimento. E tem todas as noções de meteorologia, macro, micrometeorologia, aerologia, equipamentos, motor. Assim que ele tiver uma noção, a gente vai para a área para ter aula prática. E aí a gente vai apresentar o parapente, né? O paramotor, porque na verdade o paramotor é chamado, a gente fala é o motor, mas na verdade é o conjunto motopropulsor, Sim. que é o motor, a gaiola, a selete com a vela. E aí ele vai fazer o treino inicialmente somente com a vela, com uma selete de aula, sem motor. Então ele vai aprender a inflar essa vela, vai aprender a controlar essa vela, vai aprender a correr, inflar ela de alpina, ou seja, de frente para onde para o vento, e de invertida, né? Você inflando a vela de frente para a vela, depois você vira e sai correndo. A hora que ele já está apto a fazer isso e controlando a vela com total domínio, daí a gente vai começar a treinar com o motor nas costas, tá certo? E faz aula também de navegabilidade, que é aí que eu entro com as aulas de instrução de voo duplo. Ele vai fazer voo comigo no Paratrike, que eu vou passar os comandos e a gente ele vai se ambientar com esse equipamento em voo. O Augusto, quanto tempo dura um voo de parapente, de paramotor? Ó, o voo de parapente de montanha, o recorde é mais de 500 quilômetros, que é enroscando em térmicas, né, no Nordeste. E é brasileiro o recorde. É brasileiro. Então o pessoal decola lá em Quixadá 6 horas no amanhecer, né, 6 horas da manhã e vai pousar no pôr do sol, né? No motor, nós temos uma autonomia que varia de 1 hora até 3 horas, dependendo do combustível e as condições meteorológicas, né? É muito diferente você fazer um voo com motor e sem motor? Eu digo que são esportes distintos. O parapente é um esporte, o paramotor é outro esporte. Começando por quê? O parapente você voa naquela condição que a gente chama cascalheira lá, a hora que tá pauleira, batendo. A hora que está tendo atividade térmica. Que é por volta da hora do almoço. Meio-dia, 1 hora, 2 horas, até 3, 4 horas da tarde. Que é a hora da pauleira. Que é aonde você vai utilizar das térmicas, né? Que nada mais é do que são bolhas de ar quente que se desprende do chão, com aquecimentos, né, do chão. Que é a hora que o sol está incidindo mais em cima da terra nesse horário. E aí você vai voar numa condição de um ar bastante instável. E aonde pode ocorrer as configurações, né? De fechar a vela, você ter alguns catracos aí na vela, né? E o paramotor é exatamente o contrário. Você voa na parte da manhã, 7 horas da manhã até umas 9 horas, e na parte da tarde, a partir das 5, 4 horas da tarde, quando não tem uma atividade térmica. Então é um voo mais tranquilo, é um voo mais de contemplação. É igual o voo de balão. De balão é até as 8, 9 da manhã e depois das 4h30 da tarde. Exatamente, exatamente. Muito bem... Apesar que nós voamos também em condição termal. Normalmente o piloto que vem, né, do voo livre, ele voa de motor nas térmicas. Tá? Mas por isso que nós indicamos a todos os alunos, após 10 horas de voo, nós já indicamos fazer um curso de segurança que tem a nomenclatura de CIV, que é Simulação de Incidentes em Voo, que nós fazemos isso normalmente em Joanópolis com outro instrutor, que é o Kurt, que inclusive é autor de livros, né? Eu tenho o livro do Kurt. Que é assim, eu digo que é um livro de cabeceira para todos os pilotos. E aí você vai voar em cima de um lago e vai fazer as configurações, né? Com todo o respaldo do instrutor e que você vai aprender a saber os limites do seu equipamento, os seus limites, para poder voar nessas condições que normalmente não é indicada para o motor. Pessoal, estou entrevistando aqui o Dr. Augusto Toledo, ele que é advogado, voador. Nós estamos falando sobre voo de paratrike, que é o paramotor, o motor no trike, aliás, o trike na vela normal de voo. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua o papo com ele, não saia daí, eu volto já já.
Estamos de volta com o Papo Livre hoje super livre, falando de voo, com o Augusto Toledo, ele que é advogado, ele também é presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seccional Indaiatuba, e ele é um piloto que começou a voar, se acidentou, foi parar numa cadeira de rodas e não perdeu a ideia de voar, voltou a voar. Hoje tem uma escola que é a Oxfly. Inclusive anotem aí www.oxfly.com.br, está aparecendo aí no seu vídeo. Você vai ter mais informações lá. Enquanto a gente conversa aqui, nós estamos fazendo a inserção de algumas imagens. E nós falávamos no primeiro bloco sobre o que é voar de parapente, que é voar na montanha, e o que é voar com motor, né? Ele estava dizendo que são coisas distintas e tudo mais. Mas você me deu uma informação que me deixou assim, até boquiaberto, que a maior parte dos acidentes que são fatais, na verdade, não tem nada a ver com a asa fechar. Tem Exatamente. A ver com água. Afogamento. Afogamento. Por incrível que pareça, estamos perdendo muitos amigos aí por afogamento, exatamente por não respeitar todas as normas de segurança. Se você vai voar sobre água, tem que estar com colete, enfim, todos os equipamentos, colocar boia na estrutura do paramotor, do paratrike. Que é justamente para não afundar, não dá tempo de livrar aquela tralha toda. Exatamente. Então, normalmente, o pessoal voa na praia. A praia, a vantagem é que você pode voar o dia todo, porque a situação de térmica é menor, e é quase nula. Né? E o nível do mar é fabuloso. É ótimo. E o piloto acaba se entusiasmando, né? Vou voar até aquela ilha, vou voltar... Só que não se atenta para... Tô com os equipamentos para voar sob água, né? Então isso é complicado. Tenho tempo de voo para ir e voltar? Exato. E outra, uma coisa que nós falamos para os alunos. Motor, ponha na sua cabeça. Uma hora ele vai falhar, uma hora ele vai quebrar ou vai apagar. E se você estiver sobre água... O tempo é muito curto, principalmente se você não estiver numa altura de segurança. E se você cair na água, até você se desvencilhar, o risco da vela cair em cima de você... Enrolar e você... Então, tem toda uma técnica que, inclusive, os amigos fazem vídeos instrutivos para poder divulgar isso. Nós fazemos clínicas de dobragem de reserva, que o equipamento de segurança, você tem que dobrar a cada 6 meses. Enfim, respeitar tudo isso, dá para você também fazer um cross, vamos voar, vamos até a ilha, vamos fazer isso e aquilo. Mas consciente daquilo que você está fazendo. E dependendo do voo, você vai colocar um barco de resgate, um jet ski, uma estrutura para poder você fazer isso. Para você não ter segurança, né? Exatamente. Como diz um amigo meu, ele diz assim, existem 2 tipos de motores, o que já quebrou e o que vai quebrar. Então, você precisa ver onde é que você já está. E aquele que já quebrou vai quebrar de novo. Então, você tem que estar muito esperto em relação ao motor. O equipamento é caro? Eu acho que melhorou muito. Eu andei dando uma sapeada aí, mas sim, não é uma aviação cara. Não, o esporte aéreo eu acho que é o mais barato de todos eles, né? De todos eles. Que te propicia esse prazer de voar, né? Uhum. Como dizia Da Vinci, uma vez que você esteve lá em cima, você vai andar pela terra sempre olhando para cima. Nunca mais para baixo. Porque uma vez você ali esteve, para lá você vai querer voltar. Exatamente. Hoje nós temos uma fábrica de parapente nacional que não deixa nada a desejar para os de fora, e temos também uma fábrica de motores, né? A Redfly, lá em Araçatuba, está fabricando um motor nacional bacana, tá boa qualidade. Boa qualidade e um custo bastante acessível. Caro, essa palavra é igual... É relativo. Quando eu digo caro no âmbito da aviação. Qualquer vassoura que você vá pegar para voar na aviação, aí você está falando de 20 mil em diante. Exatamente. Nós estamos começando a falar em 20 mil reais. Exatamente. Em torno desse número, porque você tem a possibilidade de pegar um equipamento seminovo, usado, de boa qualidade, boa referência, num custo bem acessível. Então, por 20 mil você conseguiria montar um equipamento. Eu já indicaria um custo de 30 mil para você montar
um equipamento de primeira linha, incluindo motor e vela. Sim. Ok? Que não é só o paramotor ou para-trike, a vela. Tem um capacete com fonia, rádio. Um solado, uma bota para proteger. Tem que ser de cano alto para você não quebrar a perna. Exatamente. E o paraquedas reserva. Luva. Então tem os seus acessórios que em torno desse valor você poderia sair montado. Claro, só uma ressalva. Isso depois de fazer o curso com um instrutor habilitado. Qualquer pessoa pode entrar no site da BPM, que é a Associação Brasileira de Paramotor, tem instrutores pelo país todo, habilitado, porque, infelizmente, Jair, tem aquele cidadão que monta o seu motor no fundo do quintal. Com moto 180, com Yamaha, eu sei, tem. Até com motosserra. Até com motosserra, é verdade. Entendeu? E vai voar, fala, não, esse trem aí, pô, é só acelerar e a gente vai decolar. E não é bem assim. E tem uma coisa, outro dia eu vi na internet e me mandaram, eu também faço parte de um grupo de paramotor, e mandaram uma foto, o animal resolveu dar partida no motor sem a gaiola. Deixa eu contar para você o que aconteceu, não tomou, só na cabeça foram mais de 20 pontos. O cara ficou totalmente picotado. Uma estupidez sem igual. É aquilo que eu falo, procedimental. Você vai ligar o motor, você tem que verificar a área que você vai ligar esse motor. Se possível, ligar o motor nas costas. Ou vai ligar no chão para fazer um pré-aquecimento primeiro. Hoje tem até um sistema que, se você der full, ou por exemplo, você vai ligar o motor e você não fez o check para ver se você está com o acelerador enroscado, ele pode ligar e dar full e o torque virar e pegar em você. Hoje tem um equipamento que, se você liga da full, você está em pré-aquecimento, ele vai apagar o motor. Então, é procedimento, é o que a gente coloca. Respeite o procedimento que você nunca vai sofrer um acidente. Ou pelo menos vai minimizar bastante o risco. Eu tenho um grande amigo meu, o professor Dr. Tabajara, e ele diz o seguinte, que na vida as pessoas se dão bem, muitas vezes não é porque ela é muito boa no que ela faz. Ela não nasceu com aquele talento. Mas é uma pessoa que treinou muito. Então, o sucesso de algumas coisas, na maioria das vezes, é treinamento. O Neymar pode não ser um gênio, mas ele treinou muito e hoje ele tem uma qualificação porque ele tem um X. Até ontem nós conversávamos, ele dizia assim, para tudo que você for fazer na vida e você tiver que ser exímio, você precisa de 10 mil horas. Eu vou tocar violino. Pô, com 50 anos você vai tocar, você não vai nunca sentar na sinfônica, mas você vai tocar um violininho na casa da... Então com 18 horas você é capaz de fazer uma coisa bem feita, mas não ser um gênio. Agora, para você ser um gênio, você precisa passar de 10 mil horas. Então você tem que começar com 5 anos tocando violino, para quando chegar com 30, 40 anos, você trocar na sinfônica com mais de 10 mil horas e ser um exímio tocador. Enfim, isso é só uma ilustração de que, levando em conta que tocar não mata ninguém. Voar, por outro lado, é uma coisa complicada. Eu digo que o nosso esporte, o risco de acidente é mínimo, mas dentro dessa margem mínima é um alto índice de fatalidade. Sim. Então, por exemplo, eu me sinto privilegiado porque eu caí nesse risco mínimo de acidente e sobrevivi, apesar que com uma cadeira de rodas. E por isso me sinto na obrigação de poder levar essa informação que o esporte é extremamente seguro desde que você respeite todas as normas de segurança. Por isso que temos o treinamento em chão, igual que nós vemos paraquedista. Você faz simulação e o que eu falo, você está voando com o paramotor, sempre faz esse treinamento mental de ir com a mão na alça do reserva. Porque na hora que você sofre uma configuração, um catraco, sua vela fecha, você está 3G, enfim, entra numa espiral, você tem que estar com aquilo lá automático. Você vai fazer um movimento sem raciocinar, porque você já está condicionado a isso. Que é exatamente isso que você está falando, Jair. É o treinamento. É o treinamento. O treinamento, na verdade, é o segredo de tudo. Se você treinar, você vai estar sempre adiantado nessa relação. E para quem gosta de voo, é uma cachaça. Não importa, se der uma vassoura, eu sou capaz de sair voando também. É uma coisa que... Só de você estar num ambiente que você tem aquele motorzinho. Eu estou no escritório, eu estou em casa, passa um avião, passa uma coisa, eu já saio para fora para ver. Se o motor é diferente então do que eu estou acostumado a ouvir, eu falo, opa, tem um motor radial passando aqui, deixa eu ver. Opa,
esse motor tá esquisito, deixa eu ver, é um motor diferente. É uma coisa que é muito maluco. E às vezes até minha mulher fala assim, viu, o que você está saindo correndo? Eu falei, não, tem um motor diferente passando aqui em cima. Ah, é tal avião, olha só. Então é bem maluco isso. Exatamente, a gente tem até uma frase, né, que é eu sou casado, vou fazer o ano que vem 30 anos de casado, estou há 35 anos com a baixinha lá que aguenta todas essas minhas neuras, assim. Neuras, Aeroneuras. E a gente tem até, alguns fizeram até adesivo, né? Ela chegou e falou assim, ou eu ou o motor. Ai, que saudades dela, né? Porque realmente é uma paixão e a gente acaba... Eu até costumo brincar, que eu falo assim, quando a minha primeira esposa pinchou essa maldição em mim, eu pinchei uma nela. Falei assim, você vai achar ainda um piloto e vai casar com ele. Ela está casada com o piloto até hoje. Então, Pegou. Não tem jeito. Para a gente fechar, a OAB tem feito um trabalho legal com essa comissão, né, de deficientes, e eu queria que você falasse rapidamente, desse uma pincelada para a gente sobre isso. Ok. Nós temos a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que inclusive há um plantão na OAB para poder receber denúncias, reclamações da população em caso de desrespeito aos direitos. Muitas pessoas desconhecem dos direitos, né? Inclusive, essa semana eu quis testar o nosso transporte público. Eu falei, eu vou para casa falei para o meu filho levar o carro e eu fui de circular. E justo na linha que faz a minha residência, não tem ônibus adaptado. Lembrando que a lei, o Decreto Federal 5296 de 2004, o prazo para o setor para poder fazer acessibilidade na frota, se tornar a frota de transporte acessível, é a maior que teve na lei para o setor. 10 anos. 10 anos. Terminou em 2014. Nós estamos em 2016. Indo para 17, porque já estamos no final do... E justo o circular que eu peguei não tinha. Ainda bem que eu peguei um motorista, um cobrador e um fiscal, né, consciente, que me deram toda a assessoria, me colocaram dentro do ônibus, que eu digo também que não é função deles. Por quê? Colocar uma ala sem alça aqui, que eu sou, né, 75, 80 quilos, dentro do ônibus, tirar, não é a função deles, né? Mas eles foram, teve uma questão fraternal até, mas a obrigação é da companhia de ônibus oferecer acessibilidade. Então esse ônibus deveria ter uma rampa ou um elevador, que às vezes nós vemos em certos ônibus que tem, mas o motorista, o cobrador não sabe utilizar ou está quebrado. Então, assim, essa comissão dos direitos das pessoas com deficiência é exatamente para poder cobrar dos órgãos competentes o cumprimento da lei. Eu falo que o Brasil é um país modelo para pessoa com deficiência morar, mas, na verdade, em relação à legislação, é o país melhor, inclusive, de todas as Américas em matéria de legislação. Mas na prática... Mas na prática, infelizmente, não ocorre isso. Então o pessoal fala, mas não há demanda. Onde estão as pessoas com deficiência? Às vezes as pessoas com deficiência não conseguem sair de casa. A sua calçada esburacada, a rampa, o desnível para poder descer uma calçada. Nós temos acessibilidade agora no centro. Acessibilidade, digo, rebaixamento de calçada. Mas não adianta você conseguir ter acesso a uma calçada se cada imóvel faz a calçada da forma que quer. Sendo que tudo isso é normatizado. Então, falta bastante coisa ainda e a Comissão dos Direitos da OAB, da subseção de Indaiatuba, está aí exatamente para poder atender a população e cobrar de quem de direito o cumprimento da lei. Maravilha. Augusto, obrigado pela participação. Lembrando que quem quiser mais informação sobre curso de motor, de vela, www.oxfly.com.br, procura lá o Augusto ou o Sérgio e você vai ter mais informações. E quem precisar falar com a comissão das pessoas com deficiência na OAB, como é que faz? Tem telefone? Tem telefone, é só entrar no site da OAB, vai localizar o telefone. A comissão tem um Facebook também, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da subseção da OAB de Indaiatuba. E ou se dirigir diretamente à nossa sede
na rua... Tuiuti. Rua Humaitá. Humaitá. Humaitá, aonde era o cartório Mesquita. Nós estamos localizados lá na esquina, agora. ali onde era. Na esquina, ao lado da praça. Perto do Jair da Banca. Não Exatamente, tem como errar. Exatamente. Gostaria de agradecer, Jair, e deixar o convite para você ir fazer um voo duplo de instrução conosco. Farei isso. Vamos agendar, vai ser um prazer. Tá Ótimo, bom? muito obrigado. Obrigado mais uma vez, valeu. Agradeço. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Não desliga a televisão, tem mais programação nossa local rolando na telinha da sua TV. Tchau.